Nós estamos caminhando para o último sermão dessa série, Nunca Sozinhos, em que nós estamos falando sobre dor, sofrimento, e hoje é sobre isso, né? Olhando para a dor e o sofrimento como provações. Então convido vocês para abrirem a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que maneira bonita de nós encerrarmos essa série. A gente está falando sobre sofrimento. Mas nós estamos falando também que no sofrimento nós não passamos sozinhos. E a gente pode, de uma forma muito especial, encerrarmos essa série, lembrando dessa convocação das Escrituras. Tenham o motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Queria começar com essa imagem, por favor, Raquel. Isso. Todos nós conhecemos bem essa imagem e nos deslumbramos com ela, não é? Ainda mais aqui em Minas, que a gente está tão longe disso, né? Do mar. E é impressionante as ondas. Principalmente quando a gente está na terra, né? As ondas ficam mais bonitas. Elas são majestosas. O som que elas fazem, o movimento delas, o estrondo, a força das ondas, nos cativam isso, é impressionante. E na foto ainda, quando pega, é incrível a beleza delas, detalhes que a gente não consegue pegar ao vivo. E a gente só percebe em câmera lenta ou através de um frame. Mas as ondas também são muito assustadoras quando nós estamos no meio delas. E pode ser uma boa imagem, uma boa metáfora para o sofrimento. As ondas, né? De um mar tempestuoso. É uma imagem forte e que chama a nossa atenção. Mesmo se nós estivermos num barco, né? As ondas assustam muito. Mas também é interessante que as ondas, elas trazem para nós, depois, quando o mar se acalma, a gente consegue perceber que elas trazem algumas coisas especiais, algumas coisas belas que nós admiramos. E alguns de nós gostam de colecionar. Tem essas pedrinhas aí, né? Essas ondas trazem para nós e ajudam a formar elas. Lá em casa tem uma coleção gigantesca de pedras. Elas nunca terminam, elas só vão aumentando. E meus meninos entraram na onda da mãe, e aí agora tem pedra em tudo quanto é canto de casa. Às vezes eu abro uma gaveta, tem uma pedra. Às vezes eu vou deitar na cama, tem uma pedra. Não para de brotar pedra. E pedra é uma forma de se presentear lá em casa. Se você quer agradar alguém, escolha uma pedra especial e dê para essa pessoa. É impressionante, tem um efeito poderoso na minha família. E é um tesouro. Lá em casa isso é tesouro. Eu sei que muitos de vocês gostam também de conchas, né? E outras coisas surpreendentes que o mar nos traz. Nós estamos no Advento. E tem uma imagem bonita também do Advento. Vocês lembram de Maria, uma jovenzinha, no início da sua juventude, nova. Tudo parece que estava correndo bem com a vida dela. Ela tinha um bom testemunho diante da sociedade. Ela estava noiva, comprometida. Parece que tudo está caminhando bem, normal na vida dela. Uma mulher abençoada. Mas, de repente, começam ondas poderosas na vida dela, através da visita de um anjo. Vocês devem lembrar muito bem disso.
depois que esse anjo visitou Maria, começou uma turbulência, uma tempestade na vida dela impressionante. Às vezes a gente lê o Evangelho de Mateus, parece que tudo foi muito rápido, né? O anjo aparece, aí de repente Jesus já nasceu, aí os magos visitam. Capítulo 1, final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 de Mateus, a gente está falando de um intervalo de próximo de 3 anos. E são eventos muito intensos, são situações muito difíceis, que uma menina jovem, inexperiente, é colocada, junto com o seu noivo, que se torna seu marido, nesse pequeno espaço de tempo. Mas, de repente, como aquela imagem das ondas, das pedras, daquelas coisas, daqueles tesouros que o mar nos traz, os magos trazem os presentes. É como as ondas, né? Trazem aqueles presentes para Jesus e colocam diante de Jesus, Maria e José, aquelas ofertas. É uma imagem bonita e poderosa do que nós estamos conversando aqui hoje à noite. As nossas adversidades, as nossas provações têm esse quê de nos desestabilizarmos, de nos deixarmos em certos momentos desesperados, angustiados, mas nas mãos do Senhor. É bem provável que você já experimentou na sua vida, na sua família, ou já testemunhou na vida de alguém, e de repente essas ondas se acalmam. E você começa a perceber que existem alguns tesouros, algumas coisas preciosas que foram acrescidas na sua vida. E que se não fossem essas ondas, você não teria elas. É impressionante isso. E é isso que Tiago está falando para nós. Você já parou para refletir sobre como o sofrimento pode transformar você? Na verdade, eu falei pode, né? Mas o fato é que, inevitavelmente, o sofrimento vai transformar você e eu. O sofrimento nos transforma. É impossível nós sairmos do sofrimento sendo a mesma pessoa. E nem sempre a gente aprecia as mudanças que surgem dessa experiência. Mas o que Tiago está falando é que em outras circunstâncias, onde a nossa vida ela está debaixo da mão de Deus, nós vamos poder experimentar resultados muito positivos dessas situações difíceis. O sofrimento nos transforma. Às vezes, a gente nem percebe. Mas você já viu, você já presenciou, ou você já se enxergou assim em algum momento da sua vida, se tornando uma pessoa amargurada por causa do sofrimento? Rancorosa, incrédula, cética, cínica. Às vezes acontece isso, essas coisas, não é? Às vezes o sofrimento nos torna pessoas desagradáveis de estar próximo. Às vezes o sofrimento tem o poder de fazer com que a nossa presença seja indesejável. Não por causa do sofrimento em si, mas por causa da pessoa que nós estamos nos tornando, infelizmente. Às vezes o sofrimento não apenas atrapalha a nossa vida, mas de várias pessoas ao nosso redor. Inevitavelmente, o sofrimento vai afetar a nossa vida e nos transformar. Mas o que Tiago está falando é que a gente pode ver e a gente pode ir para um caminho, o caminho da esperança cristã. O caminho da segurança cristã. A gente ouve muito aquela expressão no meio dos corredores evangélicos. Se não vem pelo amor, virá pela dor. Conhece isso, né? Talvez já falaram isso para você. Algumas pessoas até acham que isso é um versículo bíblico, que
Está na Bíblia lá, né? E procura, não vai achar. Mas às vezes a gente pensa e tem essa impressão, porque a gente vê isso acontecendo em algumas situações, em alguns cenários, né? Pessoas que passam por um sofrimento profundo e elas começam a fazer uma revisão da vida delas. E elas mudam a perspectiva. A gente vê várias pessoas que são atraídas por Deus no meio do sofrimento e abraçam a fé. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus, nos chamando a nossa atenção. Ele está falando e a gente não está ouvindo. E o sofrimento é esse megafone. Mas uma coisa precisa ficar bem clara, e a gente tem reforçado isso o tempo todo. A dor em si mesma não traz nenhum benefício. É a dor que nos traz benefício. Mas, nas mãos da pessoa certa, um P maiúsculo, a gente não está falando de um profissional, a gente está falando de Deus. Nas mãos da pessoa certa de Deus, que sim, pode usar um profissional, mas nas mãos da pessoa certa, a dor é pedagógica. Ela nos ensina, ela é didática. E aí nós estamos diante de uma ordem nas Escrituras que, no mínimo, ela é muito intrigante, no mínimo. Para não dizer estranha, né? Tiago 1:2 nos chama para considerar, diante do sofrimento, motivo de alegria, ao passar por várias provações. Aqui não está falando várias, no sentido de estar acontecendo vários problemas ao mesmo tempo na sua vida. Mas o sentido aqui de várias provações é no sentido de que as provações são de naturezas diferentes, diversas. As provações que eu passo é diferente do Felipe, diferente do Ângelo, diferente do Johnny, que é diferente da Lênia, que é diferente da Emiliane, que é diferente da Milena. Elas têm cores diferentes. Elas têm formatos diferentes, aspectos diferentes. Assim como a graça de Deus é multiforme, as provações também são multiformes. E Tiago está falando, diante desses diferentes aspectos de provações, que elas podem ser interiores e podem ser exteriores. Elas podem ser tentações profundas, violentas, fortes, que sobrevêm de repente sobre você. Ou podem ser situações externas, uma doença, um sofrimento familiar, uma situação difícil com filhos ou com os pais. Pode ser um problema financeiro grave, complicado, uma situação de trabalho difícil de resolver. Mas diante disso, a nossa pergunta imediata é: o que significa isso que Tiago está falando? Tiago está pedindo para nós. Por que ele está pedindo isso para nós? E como isso é possível? São perguntas que a gente faz para esse imperativo. O que significa isso? Por que ele está pedindo isso para nós? E como isso é possível se alegrar no meio do sofrimento? Eu não vou responder isso de forma sistemática. Embora eu trouxe um diagrama aqui para vocês. Irmãos, eu sempre fiquei pensando, para que serve os meus 7 anos de estudo de engenharia de alimentos? Eu sabia que um dia ia ser útil isso. Eu estudei 7 anos isso, eu trabalhei com isso, por mais 3 anos. E não é possível, né? Às vezes eu fico pensando assim, por que Deus fez eu desperdiçar 10 anos da minha vida, né? Eu podia estar estudando teologia. Por que eu estudei engenharia de alimentos? E talvez hoje tenha a resposta, né? Olha esse diagrama, irmãos. Esse diagrama resume para um engenheiro muito bem o que Tiago está falando. Tiago está falando que nessa entrada aí, nesse diagrama, é a matéria-prima. O processo em que essa matéria-prima vai ser transformada, ele pode ser controlado, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. A minha área de especialidade era secagem. E meu cunhado me zomba muito com isso. Ele fala que se eu fosse um personagem, eu seria o Homer Simpson.
E ele me zoa disso porque ele fala assim, imagine qual que seria o curso que o Homer faria na universidade se ele fosse estudar. E ele fala, é claro que ele faria engenharia de alimentos. E quando eu fui fazer o mestrado, eu trabalhei com abacaxi. E ele fala assim, imagina, quem que trabalharia com abacaxi, né? Só o Homer mesmo. Mas a minha ênfase não era o abacaxi em si, mas era o processo de secagem. O estudo que a gente fazia, na época, era um tratamento anterior que ajudaria na desidratação de uma fruta, para conservar algumas qualidades dela. Então, por exemplo, a gente conhece várias frutas desidratadas, né? Mas quando você faz esse tratamento de secagem, você perde várias coisas, os componentes voláteis, né? Que dão sabor para o alimento. Você perde componentes nutritivos, vitaminas, por causa do calor que é submetido àquela fruta. Você interfere na textura do produto, você interfere na cor, são vários fatores que você interfere. Então, qual era a ideia? Que estava muito famosa na época. A gente faz uma desidratação osmótica como um pré-tratamento para conservar, para fazer tipo uma capa, uma caramelização do produto. E na hora que você faz a secagem, você ajuda a guardar, a envelopar esses nutrientes que você quer conservar. A ideia é muito legal. O abacaxi em si não é o ponto, né? Mas olha que negócio legal para você estudar, né? E é isso. E você quer que saia um produto maravilhoso, né? Delicioso, que conquiste todo mundo. E olha que legal no meu trabalho. Se isso dá certo, você diminui muito o desperdício. Num país continental como o nosso, o tanto que a gente desperdiça de matéria-prima, de produto in natura é enorme. Então isso ajuda a combater desperdício, né? Então era muito legal. O que isso tem a ver com o Tiago? Tem tudo a ver, irmãos. A fé é a matéria-prima que Deus está trabalhando aqui em nós. É a fé que Ele colocou e concedeu a cada um de nós. O que está em jogo aqui não é a fé. A fé não está em jogo. Esse processo que nós passamos, essas provações, não é para ver se você tem fé ou se não tem fé. Não é isso que o Tiago está falando. Às vezes a gente pensa assim, né? A provação vai definir se eu sou crente mesmo ou não. Não é esse sentido da parábola do semeador. O Tiago está falando de outra coisa. Tiago está falando que esse processo pelo qual nós passamos, no meio das provações, em que Deus está trabalhando dentro de nós, Ele vai fazer algo muito bonito na nossa vida. E o produto final vai ser um caráter aprovado. É isso que Ele está produzindo dentro de nós. Um caráter aprovado. Ele está desenvolvendo a nossa fé. Ela está se exercitando no meio dessas provações. Esse processo todo que nós somos envolvidos no meio do sofrimento é como se fosse um exercício. Pode ser para trabalhar elasticidade, ou pode ser para trabalhar força, ou pode ser para trabalhar resistência. É isso que está acontecendo com a nossa fé. Deus está trabalhando nela através dessas circunstâncias, para nós sairmos de lá. E olha que impressionante a expressão que Tiago usa. O que ele quer tirar de nós, nesse processo todo, o versículo 4, é algo muito sublime, é algo muito elevado. A gente não consegue nem imaginar como que Deus vai fazer isso. Porque Tiago está falando que o objetivo disso, o produto final disso, é que nós sejamos perfeitos e íntegros. E aí a gente pensa assim, Deus, mas a matéria-prima que nós temos é tão ruinzinha, né? E todo mundo sabe que o processo não consegue melhorar a matéria-prima. Mas Deus está falando que Ele vai fazer algo maravilhoso, algo impressionante, que nenhum engenheiro consegue fazer. Ele vai pegar a nossa matéria-prima e vai transformar num produto importante que Ele quer fazer em nós. Cristãos maduros. É isso que Ele quer fazer. Essa obra perfeita. Pode passar, por favor. Eu trouxe uma outra imagem que a gente leu ao longo da liturgia. Essa imagem, eu queria trazer o Josse aqui, uma imagem do Josse trabalhando.
mas eu deixei para preparar o slide muito tarde, e aí não deu certo. Mas imagine um ourives, e ele está trabalhando no ouro, e o ouro passa por esse processo para ele ser purificado. Precisa ser extraída a impureza. E para ser extraída a impureza, o ouro ele perde a forma dele, né? E ele é refinado numa temperatura muito alta. Dá essa imagem, né? Do que significam as provações. Por que Deus nos deixa passar por provações, se Ele é todo poderoso e pode nos livrar delas, de tantos sofrimentos, de tantas angústias? Porque ao crermos, nós não somos levados e transportados imediatamente, né? Transladados como Elias. Por que Deus não nos toma para si como Enoque? Por que isso acontece? Porque Ele olha para nós e Ele tem um olhar para nós muito mais amoroso e elevado do que nós temos para nós mesmos. Ele nos olha como algo precioso para Ele. E Ele está trabalhando. E Ele está transformando. E Ele está removendo as impurezas da nossa vida. E Ele está trabalhando dentro de nós, nas situações, nas circunstâncias em que nós estamos inseridos. Deus age por meio das provações para aperfeiçoar a nossa fé. A provação não é para provar que você é crente ou não. Você é crente em Jesus. Você ama Jesus. A provação é para fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. É para fortalecer a sua fé. É para tornar ela mais bela e exuberante. Deus quer isso. Deus quer isso em nós. Meus irmãos, dessa forma, a perseverança que Tiago está nos chamando, ou a paciência diante dos dias difíceis, ao longo de todo esse processo pelo qual nós passamos, difíceis da vida, é para a gente confiar em Deus. Para a nossa confiança em Deus aumentar. Ela não ser apenas intelectual. Para ela não ser apenas intuitiva. Para ela não ser apenas da boca para fora, como foi falado aqui, não lembro por quem, mas uma mera profissão de fé. É mais do que isso. Essa dependência em Deus é para ela ter uma memória dentro de nós de que Deus é fiel. De que Deus cuida de nós. De que Deus atravessa conosco por meio desse sofrimento. E que quando essas ondas se acalmarem, nós vamos poder observar o que elas trouxeram de novo para nós. E de bonito para a nossa vida. É isso que nós vamos ver. E eu queria incentivar vocês e a mim em 3 aspectos que a gente poderia aplicar isso. Primeiro, de uma forma individual. Eu queria ser bem pessoal aqui também. Um dos grandes desafios do pregador é que ele nunca está à altura do sermão que ele prega. Você sabia disso? E isso é uma grande tentação. Porque se o sermão é bom e o retorno é bom, as pessoas podem achar que o pregador é tudo aquilo que ele anunciou. Ele é a mensagem. E isso é um perigo, porque o pregador pode se confundir com a mensagem. Mas também um outro perigo é o pregador se achar incapaz de trazer a mensagem. Porque a mensagem é muito superior que ele, que a vida dele. Essa é a verdade. A mensagem é excelente, nós estamos falando de Cristo, do Evangelho. E ninguém consegue se tornar excelente ao nível de estar apto. Não é a nossa vida que é exposta aqui e anunciada. Esse é o desafio. Mas esse não é o desafio só do pregador. Esse é o desafio de todo cristão, ainda mais aquele que já tem 5 anos de caminhada, 10 anos de caminhada.
15 anos de caminhada, 20 anos de caminhada, e ele se vê lutando contra o pecado. E ele se vê surpreendido diante de situações difíceis e que ele fala assim, nossa, eu achei que eu tivesse uma fé maior do que eu estou demonstrando diante dessa situação. Ou quando ele se pega ansioso, aflito, desesperado, e ele fala assim, gente, eu já passei por tanta coisa, como que eu estou me sentindo assim agora, nesse momento? Ou quando ele olha para a família dele, e ele olha e fala assim, nossa, eu esperava mais. Se sente inapto. Não se sente o pai à altura que ele deveria ser, o marido à altura que deveria ser, ou a esposa à altura que deveria ser, ou o amigo à altura que deveria ser, ou membro da igreja, né, servindo à altura da excelência do ministério que está envolvido. Meus irmãos, todos nós sofremos com isso. Alguns chamam isso de a síndrome do impostor. Mas não é porque a nossa fé é fingida. É porque maturidade leva tempo. Pureza na vida, viver essa vida excelente que as Escrituras estão nos chamando, não é coisa de um dia para o outro. É uma caminhada, é uma jornada. É a nossa vida sendo moldada por Deus, sendo trabalhada por Deus. Uma forma que eu tenho ajudado algumas pessoas que se encontram nessa situação é fazer um exercício assim com elas. Olha para a sua vida um ano atrás. Porque às vezes, em uma semana, em um mês, nós não vemos grandes mudanças, né? Várias coisas são invisíveis, são imperceptíveis, elas estão começando a germinar. E quando a gente olha para trás, a gente consegue ter um olhar melhor. O que Cristo já fez na nossa vida, em que nós estamos sendo transformados. O meu convite para vocês é: sejam pacientes e perseverantes, não indiferentes, mas pacientes. Sejam pacientes diante das lutas que vocês têm, resistam, porque é algo belo. Se você ainda não viu, vai começar a surgir na sua vida. Persevere. Você está angustiado com o seu casamento, a crise é dura, é difícil. Não desista. Persevere. Recentemente eu li uma estatística, fizeram uma pesquisa, aquelas pesquisas americanas, né, que pegam um grupo grande de pessoas ao longo de um período enorme. E eles fizeram uma pesquisa que era assim, pegaram casais que estavam prestes a se separar. E eles começaram a estudar e mapearam aqueles que se separaram e aqueles que não se separaram. E depois de 5 anos, eles avaliaram de novo. Aqueles que se separaram não estavam mais felizes do que estavam antes. Aqueles que estavam infelizes e perseveraram, 3/4 desses casais estavam felizes com o casamento deles. Aquela situação daquele momento tinha sido superado. 5 anos depois, parece muito, né? Mas 5 anos depois eles estavam satisfeitos com a vida deles, como casal. Não quer dizer que estava tudo bem, tudo perfeito, nada disso. Mas eles estavam satisfeitos. E é verdade, teve um quarto que não conseguiu resolver o seu problema. Mas olha que interessante isso. Isso serve para várias áreas da nossa vida. Persevere, irmão. Continue, não desista. Continue caminhando. Na psicologia chama isso de resiliência, não é? Resiliência. A capacidade de resistir golpes duros na vida. A outra aplicação que eu queria fazer, pensando no campo familiar, é um desafio grande. Esse desafio é tanto para pais quanto para filhos, independente da idade. Os filhos já podem ter saído de casa, ou podem ser pequenos, não tem problema.
Mas a aplicação pastoral que eu queria fazer com os irmãos é: encorajem, dentro de casa, a conversa sobre dificuldades. Não fuja dessas conversas difíceis. Tenha elas são duras, são difíceis, machucam. Às vezes vai ter situações desconfortáveis, você não vai saber o que responder. Às vezes não tem respostas. Mas se pelo menos um souber da dor e do sofrimento do outro e se compadecer, já é uma grande coisa. Às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes é isso que a gente pode dar. Compaixão, né? Se identificar com o sofrimento do outro. Abraçar. Mas imagina, se a gente conseguir criar um espaço saudável, onde os pais conversam com os filhos com os pais, os maridos com as esposas, e assim por diante. Aquele peso, aquela carga nas costas vai aliviar. Se o marido tentar resolver tudo sozinho, imagina. A esposa esconder suas questões, os pais tentarem privar os filhos do sofrimento, é inevitável. É melhor eles experimentarem em casa, sendo assistidos pelos pais e caminhando, e se desenvolvendo e aprendendo a lidar com o sofrimento e vendo do que de repente, do nada, ele ser exposto ao sofrimento. Nós ensinamos os nossos filhos sofrendo ao lado deles, chorando, resolvendo desafios, não tendo respostas, sendo paciente, esperando em família, orando, buscando respostas, e de repente, quando as ondas se acalmam, os filhos, toda a família vai poder louvar a Deus. Todo mundo vai poder contemplar a salvação de Deus, o milagre, a provisão. Todo mundo vai ser abençoado com a resposta. Vamos fazer isso como famílias, em família. E por fim, uma aplicação missional. Eu trouxe do N.T. Wright. Ele diz assim: não se supõe que aqueles que seguem Jesus, o Messias, apenas sobrevivam nesse mundo. Supõe-se que eles façam diferença no mundo por meio do testemunho. É isso que se espera. Não é só a gente sobreviver para quando Jesus chegar e a gente manter a nossa fé aqui e a gente ir para o céu. É mais que isso a vida cristã. E aí ele conclui assim: nesse sentido, nós temos que nos tornar fortes para enfrentar o desafio. E ele está falando isso olhando para esse texto de Tiago. E ele está falando assim: uma forma de nós podermos nos alegrarmos no sofrimento é lembrar isso. Nós temos uma missão nesse mundo. Nesse mundo nós somos peregrinos, estamos de passagem. Enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. E o sofrimento, nas mãos de Deus, tem o poder de fazer com que o nosso testemunho fique mais coerente com a pessoa que está sofrendo. Que o nosso sofrimento mostra como que a gente enfrenta os desafios dessa vida. E como que a gente pode viver sem desespero, como que nós podemos ter apoio comunitário. No meio do sofrimento, as pessoas se abrem para ouvir o Evangelho. Nós nos abrimos e nos enchemos de coragem para falar do Evangelho. O sofrimento tem oportunidades especiais que nós podemos aproveitar com alegria. E a última frase que eu queria encerrar essa série, eu queria fazer com todo cuidado, com todo respeito. Eu não conheço o sofrimento de muitos de vocês que vocês estão passando. E tem muitos que eu não tenho a mínima noção do que é esse sofrimento. Alguns eu nunca passei na vida, e meus irmãos estão passando. Mas com todo respeito, com todo amor, e à luz de Tiago,
eu gostaria de te convidar a não desperdiçar o seu sofrimento. Não vamos desperdiçar ele. Não vamos nos fechar. Não vamos deixar o sofrimento nos tornar pessoas piores. Mas que ele, nas mãos de Deus, seja uma ferramenta preciosa e poderosa para trabalhar e talhar a nossa vida. Deus é o artista. E ele está nos talhando e nos moldando. E a imagem final, a gente já sabe qual é. É Jesus. É a imagem de Jesus. Ele está nos talhando para nós ficarmos parecidos com o seu Filho Jesus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Acharemos a coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na